Fala pessoal, vamos embora sem mais delongas pro ponto 4 dessa questão. E é um ponto assim que eu vou dar muita tapa na cara do pessoal aí, sem mão, como as pessoas falam. Porque assim, é um ponto importantíssimo, é um ponto que muita gente, ó, não se preocupe não, viu, que aqui na minha mata tem de tudo. Então, assim, eu parei pra pensar, como todos os outros pontos, né, da minha vida, eu parei muito pra pensar sobre isso, sobre, assim, justamente o que eu tô fazendo aqui, né. O que eu tô fazendo aqui nada mais é de, além de processar, reprocessar e ver se realmente eu aprendi, se realmente eu internalizei, se realmente eu entendi esse conceito, também é agregar valor com o que eu sei para as pessoas que me assistem, para você que está me assistindo, para as pessoas que me assistem até o final e entendem a mensagem que eu quero passar. Então, esse ponto, assim, chocava com o meu conceito básico, com a minha crença enraizada no meu cérebro, no meu subconsciente, que é sobre essa questão de tempo, né? Quando a gente fala de trabalho normal, trabalho secular, o CLT, por exemplo, a gente junta muito o tempo e a gente diz que a gente vende o nosso tempo para uma empresa em troca de um valor, em troca de um salário, valor que eu digo dinheiro, né? Então, por muito tempo, por não ter um conceito formado sobre essa questão, sobre isso, eu seguia muito a manada, né? E a manada, a maioria das pessoas falam isso, né? Que vendem um tempo para a empresa. Ah, não, que eu vou lá vender meu tempo, vender 8 horas do meu tempo, outros mais, outros menos, dependendo, assim, da sua jornada de trabalho. E muita gente associa, tanto é quando você vai fazer qualquer cálculo, quanto é minha hora, não sei o que, barará, você é baseado muito nessa questão de tempo, que você vende o seu tempo para a sua empresa. Isso é muito comum, porque muita gente parte dessa linha de pensamento, ou por seguir a manada, ou por não parar um pouco para pensar sobre isso, para pensar o porquê, para pensar em como, e para criar um conceito, ou uma percepção, ou uma linha diferente, que é aquilo que eu falei, né, pessoal? É mais fácil para o cérebro pensar rápido, seguir a manada, seguir aquela trilha padrão que você já está acostumado, né? Mas é uma questão importantíssima, porque quando você realmente para pensar e quando você realmente analisa de fato todas as questões que envolvem essa questão de dinheiro, de valor, e é o que muita gente fala aqui, né? Que eu não falo muito em dinheiro, que eu não toco muito em dinheiro, nisso e naquilo, porque assim, o dinheiro para mim, pessoal, é consequência de vários fatores. Isso agora. Porque por muito tempo, como a maioria das pessoas falam e acreditam que o dinheiro é o final, é o início e o final de todas as coisas. Então muita gente mesmo, inclusive eu, por muito tempo, trabalhava sobre essa perspectiva, sobre essa crença, que o dinheiro era tudo, que o dinheiro é tudo e não sei o que, eu tenho que lutar e dinheiro e conseguir dinheiro e não sei o que, barará, barará. Só que quando a gente para pensar e analisa de verdade todo o contexto que envolve essa questão de dinheiro, a gente para pensar que o dinheiro, ele é o meio e não o começo e nem o final de nada na nossa vida. Então a gente tem que saber e tem que entender muito sobre essa questão de dinheiro pra gente não se deixar levar, né? Porque isso é uma coisa extremamente importante e perigosíssima. Porque se a gente for pegar o princípio milenar ali, o que a Bíblia fala, né? O conceito milenar que tá aí ativo e vivo e imutável há milênios, ele fala que... Eu posso falar disso depois, mas indo bem rápido aqui, muita gente pensa que o inimigo, assim, inimigo porque, assim, tô falando de uma forma para vocês entenderem, mas o inimigo de Deus, ou tipo, um ser que é contra Deus ali, é o diabo, né? O inimigo, né? Não sei nem se pode falar essa palavra, mas o inimigo, ele é o nosso adversário, ele é o adversário de Deus e tal, tudo mais, que fica aquela guerra que ele caiu do céu, toda aquela história da Bíblia. Mas, se vocês não sabem, o verdadeiro, assim, não é inimigo, eu vou falar, a verdadeira preocupação de Deus em relação à sua criação não é o inimigo, é Mamon, o Senhor das riquezas, o Deus do dinheiro. Então, quando você se apega a Mamon, que é o Senhor das riquezas, o dinheiro, aí sim, Deus está extremamente preocupado e extremamente, assim, vamos falar uma palavra que a gente conhece, né? Está extremamente decepcionado com a gente. Porque a maior preocupação de Deus em relação é o homem, por isso que ele fala que não adorarás a outra coisa a não ser o Senhor, o seu Deus. Ele não está falando do inimigo que a gente conhece. O inimigo, ele é nosso adversário, nosso. Mas a preocupação de Deus quando ele fala de outros deuses é justamente isso. É justamente o dinheiro, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, o Deus Mamon, que é o Senhor das riquezas. Esse sim é que Deus fala que você não tem que adorar outro Deus a não ser Ele, que Ele fala que você não tem que se apegar ao dinheiro, você não tem que gerar amor, desejo, paixão pelo dinheiro. Porque o dinheiro, ele é consequência de vários fatores, ele é o meio, não o começo e não o final. Então, quando você entende isso,
quando você entende isso, quando você internaliza, quando você vai a fundo, quando você busca o conhecimento de verdade, você vê que essa questão de dinheiro, ela é assim. E outra, né, que de acordo com o nosso conceito aí neurocientífico e tudo mais, quando você não se apega muito àquela coisa, quando você não cristaliza e fica enfurnado naquilo, as coisas elas fluem mais fácil. Então, quando você se preocupa com todo o contexto, que é o que eu quero falar agora, você realmente deixa essa questão de início e fim de lado, e você se preocupa com todos os outros fatores. Então, por que eu quero dizer isso? Né, que vai ser o ponto 4 da nossa questão aqui, né? Vai ficar um pouquinho longo, mas o pessoal que realmente está querendo aprender, está com sede de mudança, vai assistir. Então, assim, eu fico até rindo, porque quando eu falar isso, vocês vão ter um choque, porque por muito tempo, a linha de pensamento de muita gente, e a minha inclusive, era essa, que eu vendia o meu tempo para a empresa, eu vendia a minha hora para a empresa. Mas isso é uma pura mentira, assim, mentira e mentira de verdade. A galera, meu Deus, e não é não, eu não vendo meu tempo para a empresa não. Você não vende não, meu amigo, você não vende tempo, você nunca vendeu tempo e nunca vai vender. Então, esse conceito e esse pensamento são das pessoas que, lá no começo eu falei, são aquelas pessoas medíocres, são aquelas pessoas que eu falo medíocre não no sentido pejorativo, que você é adulto suficiente para entender que eu estou falando das pessoas medianas, aquelas pessoas que seguem a manada, que não tem um conceito, que não tem uma linha de pensamento. E por não ter esse conceito, não ter essa linha de pensamento, as pessoas elas não progridem, as pessoas elas não prosperam, porque tem que ter assim, é sério pessoal, porque essa questão motivacional é uma forma assim mais delicada para a sociedade de explicar o que acontece na nossa cabeça. Então, quando você começa a estudar a fundo sobre isso, você entende que, caramba, velho, assim, é muita gente, muitas pessoas que seguem essa manada. Mas voltando aqui, vou ler exatamente o que eu coloquei aqui para ver se vocês entendem esse ponto 4, esse ponto X da questão. Porque a gente, vocês, nós, eu, todo mundo, não somos pagos pelo tempo que a gente vende para a empresa. A gente não vende tempo. Nós somos pagos por trazer valor ao mercado. Então você não é pago pelo tempo, você é pago pelo valor que você traz ao mercado. Então você usa o tempo para trazer valor ao mercado e não ser pago pelo tempo. Ou seja, você não é pago pelo tempo, você é pago pelo valor que você gera nesse tempo. Tá entendendo? Porque vamos ser bem 880. Se você é pago pelo tempo, então você poderia muito bem chegar lá na empresa, sentar na sua cadeira e ficar sentado. Não, tô aqui só passando minhas 8 horas e depois eu vou embora. Então, se vocês pararem para analisar, olhar tudo em sua volta, vocês vão ver que aquele que tá na empresa, mas não agrega valor naquele momento para a empresa, eles mandam embora. Você é demitido. Então, se você não trouxer valor para aquela empresa, usando o seu tempo para mostrar esse valor, você não vai ficar em lugar nenhum. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, quando você muda essa perspectiva, essa forma de pensar, esse contexto, essa percepção, você começa a dizer, caramba, agora as coisas mudaram. Que, falando nisso, tem até um colega meu que ele falava na empresa que eu trabalhava antes, e eu ficava assim, aquilo me confrontava, porque naquela época e por muito tempo eu pensava justamente isso, o tempo. Tanto é que quem me conhece aqui sabe que, cara, eu era o louco do tempo, pô. Eu chegava cedo, ficava até meia-noite, trabalhava sábado, domingo, 10 horas da noite, e eu tempo, pensando eu que quanto mais tempo eu entregasse, mais dinheiro eu ia ganhar. Ai, velho, eu fico rindo assim porque quando sua mente e sua visão ela é ampliada, quando você entende o que realmente acontece no mundo, você fica, caramba, quanto eu era medíocre, velho, quanto eu era ingênuo, quanto eu era... E aí, a galera ficava, meu irmão, tu é louco, velho, tu trabalha até 10 horas, fica aí até tal hora, trabalha sábado, domingo e não sei o quê. E eu, não, cara, que eu preciso entregar mais tempo pra empresa, que eu preciso me dedicar mais pra poder não sei o quê. E, bicho, nada acontecia pra mim. Nada acontecia ao meu favor, nessa mentalidade de que eu vendia o meu tempo. Então, quanto mais tempo eu dedicasse, mais eu ganhava. E isso é, assim, uma falácia
que vou confrontar muita gente aqui agora, muita gente vai ficar, meu irmão, esse bicho tá falando errado, velho. Isso tá errado, porque CLT é tempo. CLT é 8 horas ali, hora extra e tudo mais. E, assim, se vocês realmente pararem pra pensar, vocês vão perceber que não é, velho. Não é. É o valor. É o valor que você entrega. E pra entregar esse valor, você precisa de tempo pra mostrar esse valor. Então, resumindo aqui, a gente falou que CLT, que a gente pensa, né? Que a maioria pensa que CLT é igual a tempo. E tempo é igual a hora. Que, na verdade, não é nada disso. Porque a gente está totalmente errado. A gente não vende hora. Então, tudo na nossa vida, a gente tem que entregar e usar o tempo para entregar valor. É o valor que importa no final e no X da questão. Porque em tudo que a gente faz, a gente é pago pelo valor que a gente cria, pô. Então, quando eu entendi isso, e voltando lá pro meu amigo que eu esqueci de falar, ele falava, gente, o tempo que eu fico aqui na empresa, esse curto espaço de tempo que eu fico aqui na empresa, comparado ao que eu entrego, vale 3 meses de vocês aqui. E eu ficava, meu irmão, esse bicho se acha pra caramba, né, velho? Eu fico aqui até 10 horas, meia-noite, não sei o quê. Esse bicho chega aqui, passa um tempinho e vai embora e recebe bem mais do que eu e não sei o quê. E eu ficava nessa, caramba, velho, por que ele fala isso? Eu ficava, bicho, por que essas pessoas chegam, passam um curto espaço de tempo aqui, ganha mais, e eu que fico até 10 horas, sábado, domingo, trabalhando, pico que nem um louco aqui, entregando meu tempo pra empresa, eu não consigo fazer isso.